A civilização moderna tem futuro? Tem, mas pode ser um que ela não goste muito. E ela se renova? Toda civilização pode se renovar. A crise da civilização é evitável? Uma longa duração do tempo, não necessariamente, mas a curto prazo pode ser. O colapso seria uma armadilha do progresso e do capitalismo? O progresso e o capitalismo podem seguramente acabar com a civilização. Olá, estamos começando mais um Linhas Cruzadas e hoje nós vamos conversar sobre o conceito de civilização e crise civilizatória. Podemos? Vamos nessa. Podemos, vamos nessa. O que define a expressão crise civilizatória? Bom, primeiro essa é uma expressão que ela ganhou circulação entre nós aqui no Brasil em 22, na campanha para presidente 22. O marketing da campanha do Lula usava muito isso, e pessoas que também não estavam envolvidas com o marketing diretamente do Lula, a ideia de que o Bolsonaro representava uma crise civilizatória. E, grosso modo, ainda que a expressão não é tão evidente assim, principalmente que alguém que está se movimentando no senso comum, significa isso, a perda de respeito a certos valores. Vamos discutir depois que valores são esses. Que naquele momento a campanha do Lula significava a manutenção de um respeito a certas normas. A expressão em geral, crise civilizatória, ela se refere a certos sintomas que você poderia identificar quando uma grande civilização entra em crise, né? Mas são poucas as civilizações grandes que entraram em crise. Então, tem a ver com tensões políticas. Essas tensões aí podem moldar as civilizações. Tem, quer dizer, o nível político está muito ligado à civilização, porque a civilização é uma forma de poder. Para o bem e para o mal, não estou entrando numa de dizer que poder é sempre mal, mas o que eu quero dizer é que civilização ela depende de uma certa ordem, organização, e isso sempre depende de alguma forma de poder, logo tem a ver com política. E você citou aí, no caso, Lula e Bolsonaro, a gente logo lembra da questão da polarização. Sim. Então, isso pode levar a um colapso civilizacional? Então, essa, aliás, é um dos medos que se tem com relação à polarização. Essa discussão ela é super contemporânea e me parece que ela vai continuar contemporânea durante alguns anos, que é a ideia de que a polarização rompe certos... Tem livros que discutem isso não é uma impressão. Que a polarização ela pode romper certos acordos básicos de convívio e criar um estranhamento e um ódio tão grande entre os grupos que você, por exemplo, perca a capacidade de conviver num ambiente de trabalho com pessoas que de repente votaram em A e você votou em menos A. Quer dizer, olhar para si e não olhar para o coletivo. Então, nesse sentido, a falta de um sentimento de coletividade leva a uma crise? Porque é um sentimento de falta de coletividade, porque eu vou interpretar que só é a boa coletividade, aquela coletividade que eu considero boa coletividade, né? Então, eu posso até estar preocupado com um certo grau de coletividade, mas eu parto do pressuposto de que aquele grupo tem que estar fora dessa coletividade. Isso é a polarização. Então, os bolsonaristas, eu estou usando esse exemplo, que foi da onde a expressão ganhou muita circulação no Brasil em 22, não usavam a expressão, mas poderiam entender que certos postulados à esquerda criavam uma coletividade que não interessa a quem está do lado da direita, e vice-versa. Mas o que será que os políticos pensam sobre a crise civilizacional? Vamos ver o que a Janina Pascoal, vereadora do PP por São Paulo, e Juliano Medeiros, historiador e cientista político, dizem sobre o tema e como isso tem afetado a sociedade. Acho que existe uma crise de múltiplas dimensões, uma crise que reúne dimensões econômicas, um modelo econômico que já não consegue manter os mesmos níveis de ganho, de lucratividade, de crescimento econômico. Nós temos uma crise dos instrumentos de representação política, nós temos uma crise socioambiental gravíssima, onde a desigualdade e a crise climática se encontram. A gente pode dar a isso o nome de crise civilizacional. Talvez a esquerda enxergue
que nós estejamos numa crise, porque durante muitos anos eles tiveram o monopólio do discurso. Então, durante muitos anos, né, dentro das universidades, na própria imprensa, na classe artística, não havia divergência. Ou melhor, havia, mas os divergentes não tinham nenhum espaço de manifestação. Quando as pessoas começam a se levantar e eles começam a perceber, né, que eles não têm o domínio do debate, eles se apavoram, eles veem uma grande crise, eles veem uma extrema-direita, eles veem o fascismo, precisa ser cerceado, precisa ser limitado, censurado, entendeu? Então eu vejo assim que eles precisam compreender que existe pluralidade nesse país. A pluralidade que eles tanto alardearam, mas que na verdade eles só aceitam quando se concorda com eles. E é assim que a esquerda, em geral, tem visto essa crise civilizacional como uma crise do capitalismo. A sua incapacidade de garantir democracia, de garantir um sistema político que realmente represente as maiorias, de garantir uma relação equilibrada com o meio ambiente, de entregar aquelas promessas que o capitalismo fez na aurora do século XX, que foi um capitalismo competitivo, inclusivo, garantidor de direitos. Nada disso hoje a gente consegue ter na maior parte dos países capitalistas do mundo afora. O que a direita tem feito nesse momento de crise é tentar transformar essa crise em algo natural, em algo normal, algo aceitável. Eu não tenho visto hoje no pensamento de direita, seja ele mais conservador ou mais liberal, nenhum esforço genuíno para pensar uma superação dessa crise, de modo a que o resultado da superação traga consigo mais igualdade, mais equilíbrio com o meio ambiente, mais prosperidade econômica. Eu entendo firmemente que nós temos que explicar para as pessoas que o que elas falam, né, da maneira como elas falam, que isso impacta a vida das outras pessoas. A ideia da alteridade, né? Você tem que se colocar no lugar do outro, né? Essas liberdades têm que ser um valor em si, entendeu? Você tem que defender, na minha leitura, né? Defender essas liberdades independentemente do interlocutor, independentemente das pessoas envolvidas. Então, o que eu tenho visto, lamentavelmente, nas diferentes tendências de pensamento na direita, é uma postura de naturalizar a crise e não vê-la como expressão de uma insustentabilidade do capitalismo tal como ele existe hoje. Belo diálogo, apesar que não era um diálogo, né? A gente tem dois exemplos de duas pessoas bem formadas, com visões de mundo muito diferentes, que argumentam muito bem, sabem muito bem do que estão falando, e isso é muito interessante quando a gente é capaz de enxergar isso, né? Ainda que a gente não esteja no meio do debate entre eles. Então, o Juliano, ele começa dando certos marcadores, que são normalmente os marcadores que as pessoas que passaram a usar a expressão crise civilizacional no Brasil em 22 e continuam usando em relação ao Trump e tal, pensam, né? O problema socioambiental, certo? Ou seja, que há uma crise da civilização ligada a uma tecnologia que visa lucro, visa progresso contínuo, né? Então isso estaria colocando em risco o ambiente. Um outro tema que o Juliano levantou, que também está no pacote das preocupações com relação à civilização liberal democrática contemporânea, é o tema da representatividade. Isso é uma discussão de cachorro grande, hein? Discussão sobre crise de representatividade, os mecanismos de representação. O que é isso? Que eleição tem legitimidade? Se o Poder Judiciário tem ou não legitimidade, quer dizer, se eu reconheço aqueles meus representantes no Congresso como cumprindo a sua função pública, se eu entendo que as redes sociais vão produzir uma perda de credibilidade da representatividade tal como existe, né? A Janaína, de partida, ela já abre um olhar, ela diz assim, não é exatamente crise de civilização, o que se chama de crise de civilização, provavelmente ela fala isso porque ela sabe do que a gente está falando aqui, ela lembra desse debate, certo? O que existe é, na realidade, um mal-estar no Brasil
com a esquerda, que sempre dominou o debate público, foi majoritária na imprensa, nas universidades, e ela começa a se sentir mal com o fato que começam a aparecer pessoas que sempre estiveram aí, mas não tinham representação de comunicação, começam a falar pelas redes sociais e se organizar e começam a mostrar uma outra cara do país. Então, a Janaína, ela já parte de uma crítica à noção de crise da civilização, tal como foi usada pela esquerda. Em uma entrevista para a revista Época, em 2014, o sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman disse que os impactos da globalização levaram a uma transformação profunda da civilização. Além disso, ele mencionou que, abre aspas, a decadência da política é causada e reforçada pela crise da agenda política. As instituições amarram o poder de resolver os problemas da política. Fecha aspas. Nós podemos associar esses pensamentos à crise civilizatória, Pondé? Eu acho que sim, né? O Bauman, quando a gente pensa não só nessa entrevista, essa citação, mas você pensa na obra dele, né? A gente vê que ele claramente tem um olhar sobre a modernidade, que ele chama de líquida, né? Como um processo em que, primeiro, a modernidade criou problemas que ela não resolve, o que é óbvio, né? Assim, não tão óbvio, ele é um dos caras que deixou isso mais claro na discussão escola, né, acadêmica, que a modernidade cria problemas, o progresso moderno acha que vai arrumar a casa, arruma um determinado ponto da casa, mas cria problema do outro lado da casa. Problemas, né? Ao mesmo tempo que a modernidade capitalista gerou um esfarelamento e uma destruição de todas as referências. O Bauman, quando descreve todo esse processo de líquido da modernidade, ele tem na cabeça, ele fala isso, não é hipótese minha, ele tem na cabeça aquela famosa ideia que o Marx gostava muito, de que no capitalismo tudo que é sólido desmancha no ar. O Bauman fala, eu não consigo segurar nada na mão porque é que nem líquido, escorre, né? Os valores, as instituições. Então, claramente, tanto que ele era considerado uma espécie assim de pensador pessimista em relação à modernidade. E no próximo bloco nós vamos entender mais o que é uma civilização e como que ela é constituída. A gente já volta. Estamos de volta e hoje discutindo os conceitos que moldam uma civilização. Você já parou para pensar no que realmente significa ser civilizado? Vamos ver o que as pessoas dizem. Uma pessoa civilizada é alguém que entende os seus privilégios, mas as suas responsabilidades enquanto membro de uma sociedade. É uma pessoa que consegue dividir o espaço público com outras pessoas. Olhando de uma forma social, acredito que seja uma pessoa com conhecimento. De forma comportamental, acredito que uma pessoa pacífica, equilibrada, que busque o equilíbrio, saiba escutar diversas opiniões e formas diferentes e manter imparcial perante a tudo isso. Uma pessoa civilizada nada mais é do que uma pessoa que tem empatia, que se põe no lugar do próximo, né? Que enquadra o respeito, que se põe no lugar do outro, que respeita o ir e vir de outras pessoas. Lo más importante dentro de mi perspectiva como mexicano es que las personas puedan ser generosas, que no sean personas agresivas, que puedan hablar tranquilamente y que puedan acoger fácilmente a los extranjeros. Uma pessoa civilizada é uma pessoa educada, uma pessoa cumpridora suas obrigações, dos seus deveres, uma pessoa que respeita o próximo, que age de acordo com o que a sua sociedade espera dele. Em alguns momentos que a gente escutava o povo fala, né, a opinião deles, eu tinha a impressão que a definição era civilizado é um cristão democrático, né? Alguém que tem empatia, apareceu umas 2 ou 3 vezes, alguém que tem uma empatia, alguém que respeita a opinião do outro. Se todo mundo pensasse assim, hein? Alguém que é capaz de ouvir todas as opiniões, quer dizer, é claro que essa pessoa não existe, né? Eu brinquei com a coisa do cristão, mas eu quis dizer essa ideia de amor e empatia como um marcador de civilização, se colocar no lugar do outro, né? E a ideia de civilização é só democrática. Está presente na fala deles certos valores vinculados à democracia que mesmo que não existam na totalidade, plenamente, eles transitam pelo ideário democrático. Os romanos se achavam super organizados,
eles tranquilamente se considerariam muito mais civilizados do que os bárbaros, como eles mesmos falavam, né? E não tinha democracia. Essa ideia da evolução, da ideia de que aí as pessoas se tornam mais civilizadas, né, com o decorrer do tempo. Então, essa é uma ideia típica moderna, né? Faz parte da civilização moderna, que tem no seu, como a gente já vinha falando antes, tem no seu cerne da civilização moderna, capitalista, ou mesmo quando existiu a comunista, né? Tecnológica, revolução industrial, democracia, está no cerne dessa civilização moderna a noção de progresso, que ela inclusive olha para trás e se vê como progresso, né? O problema é que, assim, primeiro, os romanos provavelmente se viam como ápice do que estava à sua volta, né? E depois a gente não tem essa noção de que a humanidade, a civilização vai avançando. Primeiro, as civilizações não são necessariamente iguais. A globalização, não só capitalista, quanto da comunicação, nos faz ter, às vezes a gente perde o fôlego, porque quando pensa em civilização, quer pensar na civilização global, planetária. As civilizações sempre foram múltiplas e entraram em choque uma com as outras. Tá? E depois, essa civilização que existe hoje pode acabar amanhã. Se a gente pega a escravidão, por exemplo, como marcador, em Roma tinha escravo, hoje a gente não tem, está melhor, né? Agora, se a gente tem uma destruição total do sistema de produção econômico no globo, é muito provável que a humanidade volte a praticar a escravidão, como praticou na imensa maioria do seu tempo. No livro Processo Civilizador, o sociólogo alemão Norbert Elias traz a educação como parte de um condicionamento em que os homens, particularmente os europeus, se tornaram civilizados. Ele também argumenta que o processo civilizador é contínuo e evolutivo. Como aplicar esse pensamento nos dias de hoje? Então, primeiro a gente tem que dar um passinho para trás e assim, quando os europeus, os franceses especificamente, que são as referências mais antigas, começam a usar lá pelo 18º século a expressão civilizado, os franceses tinham na cabeça uma pessoa que sabia, por exemplo, comer à mesa, que para o Norbert Elias vai ser sinal de civilização, do processo civilizador. Essa pessoa sabia ter hábitos de higiene, certo? Ela sabia falar bem, usar a língua bem. Ela tinha modos quando ela estava em ambiente público. Assim nasceu a ideia de civilizado, né? Então, a palavra civilizado veio antes da palavra civilização e ela significava justamente esse conjunto de características que o Norbert Elias vai associar ao processo civilizador dentro da Europa. E que é um processo que, quando você olha da Idade Média para cá, como ele faz, por exemplo, você vai aumentando o mecanismo de repressão, por isso, inclusive, ele é, de certa forma, devedor ao conceito de mal-estar na civilização do Freud, como ele mesmo sabe. A civilização reprime, gera mal-estar, mas organiza. E não tem nada além disso. O Elias entende que o processo civilizador na Europa é um processo que organiza o cotidiano ao redor do que eu falava antes. Higiene, modo de comer, modo de se comportar. E não a ideia de que a civilização nasce com alguém num quarto sonhando com o mundo perfeito. Agora, trazendo um contraponto a Elias, não é? O cientista político Samuel Phillips Huntington, em seu livro Choque das Civilizações, escreveu que a civilização é uma entidade estática e que as identidades culturais moldam as dinâmicas de poder. Então, essa ideia também explica o conflito entre as civilizações? Que eu falava no começo, em algum momento, né? Então, Huntington, esse livro dele é famoso, foi um artigo que depois virou um livro, Conflito de Civilizações, né? Mas a ideia dele era a seguinte, a humanidade ela tem núcleos de civilização que estão ligados à produção cultural, e o que ele entendia é que no século XXI, ele estava falando olhando para o século XXI, que no século XXI você não teria propriamente conflitos ideológicos ou conflitos econômicos, mas você teria principalmente conflitos de hábitos culturais. Então, quem vê as guerras culturais acontecendo hoje, né, já há algum tempo, reconhece essa ideia. Então, Huntington entendia
que você então teria conflitos entre uma civilização ocidental, liberal democrática, secularizada, com civilizações, por exemplo, teocráticas, ou civilizações que não se moviam ao redor da noção de liberdade individual, de voto, de governo democrático. Então você teria um choque de civilizações projetado para o século XXI, né? A gente tem capacidade de avaliar um pouco, e o Huntington foi muito recuperado nesse sentido, de que, de fato, hoje ocorrem muitos conflitos de ordem cultural e civilizador, né? Ordem civilizatória. Então, é isso que ele queria dizer. As civilizações entram em conflito e no século XXI esses conflitos vão ser definitivos. Para representar esse tema de guerra, poder e desenvolvimento da civilização, nós vamos assistir agora um trecho do filme Napoleão, de 2023, estrelado pelo ator Joaquim Fênix. We are being terrorized by deputies armed with daggers. And these madmen have outlawed themselves for their attempt on the liberty of this country. They're trying to kill me! They're trying to kill him! I will kill my brother if he betrays the freedom of the French people! Get out! Get up, brother. Stand aside. Então, essa cena mostra muito bem uma máxima que todo francês conhece, que é a seguinte: Napoleão não pode ser representado pelos ingleses. Nenhuma Nunca, chance de nunca. dar certo. Você vê esse filme, né? O Napoleão apanha, é histérico, fica do lado de fora, querem me matar, querem me Entra matar. acabado ali. Tá acabado. Acabado. Né? Então, você vê o Napoleão humilhado, que é normalmente como os ingleses veem o Napoleão. Né? Porque a França e a Inglaterra, elas têm uma disputa, hoje menos, né? Mas ainda assim essa disputa aparece como uma piada. Então, essa cena aqui, ela revela, para além dessa brincadeira sobre ingleses e franceses disputam quem teria sido o berço da civilização moderna. Que é uma disputa que eu acho besta, porque na realidade são os dois. A Inglaterra e a França, de formas diferentes, são o berço da civilização moderna, que depois vai ser realizada de forma mais imediata nos Estados Unidos, né? E aí, esse momento, que é o momento, passou o momento dos jacobinos, né? E é o momento que o Napoleão vai começar a dominar a França e virar o imperador Napoleão. E o Napoleão se via como alguém que estava criando uma civilização. A civilização nascente da Revolução Francesa. Quando a civilização tem um começo, meio e fim, ou é possível que ela se perpetue indefinidamente? É claro que se a gente falar, por exemplo, civilização chinesa, né? É uma das civilizações mais importantes que existe hoje e que tem uma continuidade, apesar de com crises internas ao longo de, grosso modo, 5.000 anos, uma conta redonda, a gente pode dizer que a civilização chinesa tem sido uma civilização bastante perene. Portanto, até agora parece ser a civilização que mais durou, por isso que estou falando da China. E muita gente acha que esses 5.000 anos, grosso modo, que a China tem, é inclusive importante no governo chinês hoje, no sentido que os chineses têm menos pressa, certo? Eles não são adolescentes que nem a modernidade, que quer controlar tudo e mandar em tudo. Não, os chineses, como eles existem há muito tempo, numa continuidade bastante razoável de identidade,
Portanto, eles sabem usar o tempo melhor. Então, civilização tem começo, meio e fim. Tem sido assim, egípcia, a própria romana, a grega clássica que a gente conhece, porque a Grécia de hoje não tem nada a ver com aquela Grécia antiga, a civilização inca, a asteca, certo? Tiveram começo, meio e fim pelas mais variadas razões. Então não dá para dizer que uma civilização pode durar para sempre. Até agora os chineses me parece que estão com a bola de ouro na mão nesse assunto. Venceram nesse assunto? Estão top nesse assunto, porque estão durando, isso que eu quero dizer, né? E no próximo bloco a gente continua nessa conversa, os conceitos que moldam uma civilização. Não saia daí. Voltamos com Linhas Cruzadas, estamos debatendo sobre os conceitos que moldam uma civilização. Em Gramática das Civilizações, o historiador Fernando Brodel analisa as grandes civilizações e apresenta 4 tópicos que constituem uma civilização. Geografia, economia, organização social e cultura, que engloba aí as crenças e tradições. Como é que ele explica, Pondé, essa relação entre o meio ambiente e a evolução das civilizações? O primeiro tópico que ele fala é geografia, né? E o Brodel, ele é muito famoso, historiador muito famoso, morou no Brasil, na USP, né? Ele foi um dos intelectuais franceses da missão francesa nos anos 30 aqui na USP. A geografia e, portanto, o meio ambiente envolvido na geografia para o Brodel é fundamental para definir uma certa civilização, um modo de civilização. Por exemplo, no caso da obra dele especificamente, enquanto especialista, porque a discussão dele, por exemplo, de civilizações, ou a famosa categorização dele de tempos históricos, com conceito de longa duração, que é super importante, né, na teoria da história, ele está discutindo teoria da história. Mas enquanto pesquisador, ele se dedicou muito à civilização mediterrânea, certo? Que é uma civilização que vai, grosso modo, da Espanha ao Oriente Médio. Israel, Líbano, Turquia, Egito, Norte da África, Itália, né? E nesse sentido, nesse livro, ele chega a afirmar em algum momento que, olhada em longa duração, a civilização mediterrânea se confunde com o próprio mar. Quer dizer, ele quer dizer que, olhado em longa duração, o mar Mediterrâneo é aquele que determinou as organizações sociais ao redor dele. A mesma coisa se você pensar num grupo social, numa civilização específica que viva num território extremamente gelado, ou que tenha crescido no deserto, ou que tenha crescido em montanhas, certo? Então, o Brodel quer dizer, e ele chama muita atenção disso, a relação entre história e geografia, né? Que a história de uma civilização depende da geografia que essa civilização vive. Dentro dela vai determinar tanto as relações econômicas, o que essa civilização pode produzir em termos econômicos, né? Ela vai determinar também certas instituições sociais, no sentido da ordem social. Então, por exemplo, a filosofia surgiu na Grécia, porque os gregos viajavam pela bacia oriental do Mediterrâneo, fazendo comércio, e entravam em contato com muita gente diferente. E isso expôs os gregos a uma visão de mundo num espaço curto de tempo e num território geográfico restrito a muitas diferenças. Isso teria levado eles a produzir, né, a filosofia, mas é uma das teorias só. E a última parte, quando você fala a percepção crenças, né, a gente pode meter nisso o que chama de valores, né, que ele chama de uma certa concepção compartilhada, né? Ele vai dizer que, então, dentro desse jogo, os 4 níveis estão completamente entrelaçados, não pode separar um do outro. Isso que ele quer dizer. A Adriana Salai, historiadora e fundadora do projeto Quebrada Alimentada, nos apresenta a relação da civilização com a alimentação. Vamos ouvi-la. A história da civilização tem tudo a ver com comida, porque em alguma medida a história das mudanças das sociedades
é a história também das mudanças desencadeadas por diferentes modos de produção, circulação e processamento dos alimentos. E a Revolução Agrícola é provavelmente o evento mais importante da história humana. É que, na verdade, houve diversas revoluções agrícolas em diferentes épocas e de forma desvinculada uma da outra. E também é importante dizer que não foi um evento, mas um longo processo gradual, em que as pessoas fizeram a mudança do modo de vida nômade, de caça e coleta, para o modo de vida agrícola e sedentário. E esse processo permitiu o surgimento da civilização. Se a gente olhar o primeiro lugar que passou pela Revolução Agrícola, a região chamada de Crescente Fértil, e que hoje abrange o Iraque, a Síria, o leste da Turquia, o Líbano e Israel, há cerca de 10 mil anos, mais ou menos, a gente vê que essa região conjugou uma série de fatores para que esse processo acontecesse, como ter plantas e animais facilmente domesticáveis, como cabras, ovelhas e vacas, que ofereciam carne, leite, queijo, tração e adubo. Também a domesticação de plantas, como o trigo, que se tornou essencial para a civilização que surgiu nessa região. Sem o trigo, essa civilização, como a gente conhece hoje, nunca teria se desenvolvido no Crescente Fértil. Mas também em diversos outros lugares. A gente pode pensar o arroz na Ásia, o milho na Mesoamérica, a batata e a quinoa na América do Sul, o sorgo na África, todos alimentos básicos que permitiram que a população crescesse. E com esse crescimento populacional e o sedentarismo, houve também a possibilidade de organização hierarquizada da sociedade e uma divisão mais especializada das tarefas, que são duas importantes marcas da civilização. É assim, é interessante porque ela passa por quase todos os marcadores do Brodel, né? Ela entrelaça eles, como devem ser mesmo utilizados, acompanhando a história da comida, digamos assim, que na realidade é a história do processo, a passagem. Ela fala uma coisa que, para quem estuda pré-história, é muito claro, de que a grande revolução até hoje não foi a revolução industrial, foi a revolução agrícola, né? Quando a espécie parou de ser caçador-coletor e começou a fincar residência, digamos assim, e graças àquele tipo de geografia que tinha naquele ambiente, tipo de terra, tipo de clima, certo? Inclusive no sentido de distante de outras regiões, desenvolveu certas culturas no sentido agrícola que foram fundamentais para a alimentação, né? E aí ela vai acompanhando, ela fala do Crescente Fértil famoso da Turquia, Israel, passando pelo Iraque, Líbano, Síria, uma série de regiões no Oriente Médio, que foi fundamental, inclusive, porque ela vai no detalhe, né? O animal, a cabra, era importante para dar leite, para fazer carne e tração, ou seja, para fazer tração em determinadas coisas, fazer força para movimentar certas coisas e tal. Então ela mostra muito bem, inclusive no final da fala dela, quando ela chega na ordem social. Parou a agricultura, sedentarizou, e aí os grupos tiveram que começar a decidir quem é dono do quê, quem pode fazer isso e aquilo lá, certo? A hierarquia social é dono, mais dono, menos dono, certo? Ou seja, você tem aí, olhando a história das transformações da alimentação, você tem toda uma relação entre civilizações. A pensar o que será uma civilização de alimentos todos fabricados em indústria. Agora imagina você encontrar uma civilização em evolução dentro da sua geladeira. É o que mostra a série Love, Death and Robots, no episódio Era do Gelo. Vamos ver um trecho. Damn. We only looked away like 10 minutes. The time rate in there must be different. Decades have gone by. It's the Industrial Revolution already. Oh, we missed the Renaissance. Oh, bummer. I wonder if we're their gods. Look at these two douchebags staring at us all day. I don't know. I'm tired of looking at that broccoli in her teeth. Yeah, I doubt it. What's that? Oh. Those are airplanes. Huh. Yeah, no, I think they've reached the present. Oh my god. Look at that. They got a Starbucks. Oh, those really are everywhere. Huh. What's going on there? Ow! Fuck! Fuck! Oh, fuck. Ah, it's like I'm blinded. You okay? You're fighting a war in there. Calm down. Just calm down. Tactical nukes are going off in our refrigerator, and you want me to calm down?
I'm sorry, you should see your face. It's... What's wrong? Yeah. Jeez. Looks like it's escalating. You can't expect them to outgrow war in a couple minutes. So what are we gonna do? Order up a pizza. Sábia ela. Vamos pedir uma pizza. É melhor pedir uma pizza. Todo mundo, tudo terminou em pizza. Bom, essa cena é muito louca, né? Dá até a impressão que eles tomaram droga para ver dentro de uma geladeira, que, aliás, tem um design bem estranho, antigo, né? Essa geladeira. O processo de avanço técnico que vai chegar, tem a cara, sei lá, de Nova York num dado momento, né? E até parece uma metáfora dos americanos olhando para o mundo à volta e dizendo: olha, eles têm carro, né? Olha, eles têm avião, né? Dos americanos que normalmente olham muito para o próprio umbigo. E, ao mesmo tempo, você tem o olhar para o futuro, né? Que vai chegar no momento que eles começam a se matar. Então, o casal fica olhando: pô, eles vão se matar e tal. Na realidade, é uma reflexão sobre nós, né? E ela, no final, quando ele falou: o que a gente vai fazer? Ela disse: vamos pedir uma pizza. Ou seja, o mundo vai acabar em algum momento? Não vai ter jeito vamos pedir mesmo. Uma pizza. Agora, de certa forma, Pondé, nós nos tornamos observadores onipotentes das civilizações antigas, mesmo sabendo que fazemos parte do mesmo ciclo? Muito provavelmente sim. Aliás, esse olhar onipotente é típico da civilização moderna. A civilização moderna, ela é onipotente naturalmente. E começa a história, se você pensar, por exemplo, que faz parte, digamos assim, do universo de crenças da modernidade, não no sentido de religião, mas no sentido de crença sobre si mesma, né? Como falava o Bourdieu, o universo de crenças compartilhadas. Nessa chave de crenças compartilhadas, uma das características da civilização moderna ocidental é a crença profunda de que tudo que existiu antes é menos bom. Pense aí se a gente não pensa isso. Tudo é atrasado, tudo era violento, apesar de que o mundo mostra ignorante, pra nós, né? Ignorante, não tinha partilha de conhecimento, né? As pessoas, na verdade, comiam mal, morriam jovem. Isso é a ideia de que a modernidade, a civilização moderna, ela estabelece uma ruptura num passado lixo, num passado de trevas e de ignorância, e ela instaura um movimento que pode ser identificado, a gente identifica em duas formas. Na França, com a criação do iluminismo político, certo? E na Inglaterra, com a criação da Revolução Industrial. Os dois fenômenos, certo? Ali, quando a gente viu a cena do Napoleão da Revolução Francesa, ruptura do, como os franceses chamam, ancien régime, o regime anterior, antigo, né? Esses dois fenômenos, a modernidade política aqui, a modernidade técnica da Revolução Industrial na Inglaterra e a outra na França, eles são verdadeiros pilares da crença moderna de que tudo que existiu antes não presta. E só o que presta é o que existe daí para frente. Isso vai aparecer, por exemplo, está intimamente associado ao avanço técnico. Isso vai aparecer, por exemplo, na ideia de, sei lá, uma neta, sei lá, de 15 anos, ou um neto de 15 anos, achar que seus avós, na verdade, não sabem nada, são ultrapassados, não têm o que dizer, não entendem do mundo. E eles são, na realidade, os que sabem tudo e que entendem do mundo. Certo? Você vê essa crença partilhada da modernidade presente no processo entre as gerações. Mesmo sem ter experimentado nada, vivido nada, sei de tudo. Sabe de tudo, porque sabe mexer no celular. E a religião, Pondé? É um fator integrador ou um potencial gerador de conflitos para uma civilização? Pode ser as duas coisas, né? Se a gente pensar no clássico caso da relação entre Roma e o crescimento do cristianismo, que nasceu como heresia judaica de um povo atrasado, que fazia parte do Império Romano, era dominado pelo Império Romano, e o impacto que o cristianismo teve à medida que ele foi subindo
digamos assim, nos níveis sociais dentro do próprio Império Romano e colocou em xeque e acabou destruindo a religião romana, assim como a grega, inclusive botando fora da lei, num determinado momento, a gente vê que a entrada do corpo estranho, que foi a religião cristã, dentro da civilização romana, derrubou, é um dos elementos dentro do pacote, que nunca tem uma causa só, que levou a Roma a entrar em crise, né? Então, se as religiões somam ou separam, elas podem gerar conflitos, sim. E daqui a pouco, e a nossa civilização está em crise? A gente já volta. Voltamos a apresentar o Linhas Cruzadas. Depois de entendermos um pouco como se constitui uma civilização, precisamos refletir se realmente existe colapso das civilizações modernas. E aí, onde a nossa civilização está em crise? Eu acho que essa é uma afirmação que exige muito fôlego para dizer sim, entende? Eu não acho que dá para dizer hoje ainda, com certeza, que a nossa civilização moderna, ocidental, né, está em crise. A rigor, só quem vai poder dizer isso é quem viver daqui 300 anos, principalmente se ela tiver acabado, né? Mas se ela acabar de forma abrupta, talvez não tenha ninguém que tenha acesso ao que a gente fez hoje para avaliar, porque as fontes históricas talvez volte ao que a gente sabia, sei lá, 1000 anos atrás ou 2000 anos atrás. Então, resumindo a ópera, eu não acho que dá para dizer assim. Agora, há elementos. O problema ambiental, a relação entre o problema ambiental e o progresso técnico é um nó cego na civilização moderna de como resolver isso. O economista e filósofo francês Serge Latouche, precursor da teoria do decrescimento, uma crítica contundente ao sistema econômico capitalista, sugere uma reavaliação da organização da sociedade. Ao invés de buscar o crescimento contínuo, o foco deve estar na reestruturação de uma sociedade que valoriza o suficiente. Como é que o sistema capitalista, o capitalismo, interfere no desenvolvimento de uma sociedade, de uma civilização? Então, olha, ele interfere dando a essa civilização uma estrutura básica de movimento crescente contínuo. A forma do PIB, por exemplo, né? Movimento econômico crescente contínuo, que implica um movimento tecnológico crescente contínuo. A ideia do Latouche, que é uma ideia que eu conheço tanto, é assim, eu sou, digamos assim, no plano teórico, eu acho a ideia dele muito boa. Eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida de que esse crescimento acumulativo, né, deveria ser, de alguma forma, reavaliado como sendo a melhor forma de viver, que é o que ele propõe. Daí a história do decrescimento. A minha dúvida é, primeiro, o modo de realização disso. Quando ele fala reorganização da sociedade, ele está falando de reorganização política da sociedade, decisões políticas. E aí me parece que a ideia que me parece boa, né? Não sou um ludita no sentido que acho que a gente tem que voltar para o século XVIII, mas que me parece uma ideia que faz sentido, a realização política dela prática, eu não sei até que ponto a gente consegue fazer isso, basta ver o estado da política. Inclusive no sentido global, porque tudo que você fala no sentido global é problemático, porque tende a ser totalitário e tende a ser, na realidade, aquilo que os grupos mais fortes impõem aos outros no sentido global, né? Então, eu acho que tem uma distância entre a validade da ideia como crítica filosófica e a realização dela prática mediante a política. Em meio a episódios de violência, na França, o presidente Emmanuel Macron, durante uma reunião ministerial, disse: nenhuma violência é legítima, seja verbal ou contra pessoas. Precisamos trabalhar em profundidade para combater esse processo de descivilização. Quer dizer, esse termo aí sugere uma degradação das relações sociais entre Estado e cidadão? Total. Inclusive falado na França, que é o berço da ideia de pessoas civilizadas no Ocidente, como a gente falava no começo. É claro que a fala do Macron, ela tem uma dimensão retórica, política, né? Clara. Quem vai conseguir? Quem consegue? Qual é a sociedade que consegue viver
sem nenhuma violência. Isso é completamente fora da realidade. Mesmo que tenha gente que fala, não, há 3.500 anos atrás as pessoas se amavam, não sei o quê. Provavelmente eram 4 pessoas vivendo ali e de repente rolou briga entre elas. Né? Então, a fala retórica do Macron, no sentido que precisamos, nenhuma violência é legítima. Ao mesmo tempo, né, é uma fala que descreve um problema moral real. Você às vezes parece que você tem que mentir para ver se as pessoas param de fazer alguma coisa muito ruim, entende o que eu quero dizer? Então o político tem que falar, não, vamos parar de se matar, mesmo que na realidade isso não possa acontecer no plano concreto, mas como um modo de contenção. Aliás, uma das promessas antigas, desde 16 do Trump, e todo mundo tem medo que vai acontecer a partir do novo mandato dele, é que ele retire investimentos da OTAN, Tratado do Atlântico Norte, que defende a Europa Ocidental desde o final da Segunda Guerra, hoje em dia principalmente contra a Rússia. Né? Desde o começo já era contra a Rússia, porque a Alemanha já estava no chão. Né? E se os Estados Unidos retira dinheiro da OTAN, o que acontece? O que o Trump está falando para os europeus? Agora é vocês que vão pagar a conta da sua defesa militar. Então, Macron, ou qualquer outro europeu, mesmo que contra violência, vai ter que começar a investir em armas. E o mundo cada vez mais armado caminha para uma crise? Olha, é o medo que se tem no século XXI, porque, veja, o mundo entrou em várias crises e várias guerras ao longo do tempo, além das 2 grandes, né, como se fala. A ordem mundial que está no foco da discussão é a civilização construída a partir da derrota da Alemanha nazista e da contenção do avanço soviético sobre a Europa Ocidental, financiada pelos americanos, até hoje, de certa forma, com a OTAN. Essa civilização chamada a ordem democrática liberal pós-Segunda Guerra Mundial é uma civilização que, inclusive, se acostumou, entre aspas, a ter guerras basicamente coloniais ou por procuração, como se fala. A famosa Guerra da Coreia, a famosa Guerra do Vietnã, né? Para dar 2 exemplos conhecidos, que não foram guerras que atingiram o eixo dessa ordenação do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. A tensão é que essa ordem global pós-Segunda Guerra Mundial implicou, inclusive, numa série de instituições, o aprofundamento da democracia em muitos países e na inexistência de conflitos militares frontais. E que talvez agora, inclusive com figuras como Trump, que tensiona os órgãos multilaterais, isso poderia desaguar em guerras e tal. Eu, pessoalmente, não sou tão pessimista assim, nesse sentido, porque, por exemplo, os chineses, historicamente, que a gente já falou aqui hoje, eles nunca tiveram uma cultura de império expansionista, inclusive no sentido de querer exportar os seus valores. Eles nunca tiveram essa tradição. Na realidade, eu acho que, diferente da União Soviética, que queria exportar os valores e criou a Guerra Fria, eu vejo os chineses muito mais, posso estar errado, claro, eu vejo os chineses muito mais como alguém que quer entrar no mercado global, quer melhorar a condição material de vida, não quer comprar a democracia como seu modelo, eles têm 5.000 anos, né? Não quer comprar a democracia como modelo, mas não está a fim de ficar brigando por aí. Inclusive o fenômeno de Taiwan, né? O fenômeno de Taiwan, ali quando os Nixon e Kissinger e companhia fizeram paz com a China comunista, fazia parte do pacote a ideia de que Taiwan voltasse em algum momento a fazer parte da China continental. Então, em tese, a China continental, em tese, tem razão. Né? Mas nem acho também que a China vai entrar num confronto com os Estados Unidos. Então, basicamente, o que eu estou te dando é uma resposta meio otimista. Apesar de Trump falar assim, europeus, invistam nas suas armas aí para se defender do Putin, eu não acho que a gente está à beira de uma terceira guerra mundial. O que não significa que não possa acontecer,
começa a brigar aqui, começa a brigar ali. O Oriente Médio me parece muito mais explosivo do que a relação com a China. O Oriente Médio. Vamos assistir agora a um trecho da série O Mundo por Filomena Conque, uma série documental fictícia que explora a história da civilização humana de forma cômica e irreverente. The early farmers grew wheat and learned to bake bread. They also grew barley, peas and lentils, so they could have made a passable vegan burger to put inside the bread. But luckily, they didn't have to. Because they'd also invented this, the fence, a high-tech wooden machine for containing animals. Humans quickly enslaved sheep, chickens, goats, and their number one enemies, the cows. Farms became a lot like zoos, except of course in a zoo you can't pick out an animal you like the look of and kill it and eat it, unless perhaps the zoo itself is struggling financially and the owners lost all hope. Humans turned animals they couldn't eat or ride into pets, if they were pretty enough. Early man domesticated dogs for companionship and cats for whatever we have cats for. This was the first time in history life could be described as cosy. People lived in proper houses, which soon grew to become cities. It's hard to believe I'm walking through the ruins of the first ever city, because I'm not. That's in Iraq, which is miles away, and fucking dangerous. But the remains of it look pretty much like this. So you'd never know I wasn't actually there if I wasn't telling you now by accident. Today it's just a dismal load of bricks and dust. But if you use a modern computer to simulate what it used to look like, the results are nothing short of breathtaking. Civilization had begun. Who invented civilization? Civilization wasn't something that was invented or something that started abruptly. We talk about civilization once humans started agriculture, once they started building cities and creating laws. That was something that happened gradually in different parts of the world rather than just being invented suddenly. Yeah, so it wasn't just one man who wanted to remain anonymous. No. Because that would be something we shouldn't go along with if it was. Do you mean we shouldn't go along? If it's one man who wants to remain anonymous, there's something a bit shifty about that, isn't there? Se ele quis ficar anônimo é porque tinha alguma coisa maliciosa na história, né? Essa é a ideia. Você está procurando os seus ancestrais europeus, porque você sabe que você tem, mas você não acha nenhuma documentação da imigração ou que eles foram, é melhor ficar quieto, né? Porque eles esconderam por alguma razão, né? É melhor não mexer nisso, né? Não mexe nesse... Fica sem o passaporte europeu mesmo. Não mexe que você pode sofrer. Bom, a hipótese dela, a gente vê claramente que ela está sendo irônica em relação à civilização. Tem um foco nesse trecho, especificamente do tratamento dos animais, né? Eu, como dizia há pouco, em relação à tese do Latouche, eu tenho lá minhas simpatias por ideias como essa, né? De desconfiança, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil pensar tudo o que ela faz em audiovisual e a vida que ela tem, inclusive sendo mulher, produzindo essas coisas, sem pensar na civilização que aconteceu, né? É muito difícil. E a conclusão que a gente poderia tirar desse olhar duvidoso com relação à espécie humana, ou é aquela ideia do Harari, do historiador israelense, que o auge da humanidade foi no Alto Paleolítico, e de lá para cá só deu errado, principalmente na Revolução Agrícola, que o acadêmico, o professor ali, se refere como o momento do nascimento da civilização, ou que a gente chegaria à conclusão que o planeta Terra ficaria muito melhor sem o Homo sapiens, como muita gente acha por aí. Quem está a fim de pagar essa conta? Talvez ficasse mesmo, né? Então, às vezes a gente tem simpatia por ideias, mas acorda, olha para o lado e pensa, tá ruim. Vamos pedir uma pizza? E a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana.